Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os 5 maiores arrependimentos de quem já reformou ou construiu. Tá na dúvida? Quer conhecer? Vamos lá! Existem várias coisas que quando a gente vai construir ou reformar a gente ouve ou pensa em fazer depois e aí a gente acaba se arrependendo. Então, assim, eu vejo muito isso nos meus clientes quando eu pego, às vezes que já está bem encaminhado, quando eu pego os meus clientes que já fizeram uma obra antiga, já passaram por uma reforma sem um profissional, sem um arquiteto acompanhando, e aí ele tem vários pontos, mas tem assim 5 coisas que todo mundo se arrepende, seja quem reformou ou quem construiu, mas deixou de fazer esses processos. Eu quero que fique bem claro que esses erros eles acontecem quando a gente não contrata um profissional, tá? Quando você não tem um arquiteto te acompanhando. Se você tiver um arquiteto te acompanhando, então você já pode ficar tranquilo e pega outra dica aqui no canal, porque essa não é para você. Mas se você está na dúvida ainda se vai contratar ou não, aproveite e já assiste esse vídeo, porque são erros que a gente comete quando a gente não tem um profissional qualificado do nosso lado. Primeiro erro, não trocar as bancadas e revestimentos entregues pela construtora. Imagina, você comprou um imóvel novo, um apartamento ou uma casa, e aí você olha a bancada, não gosta, olha os revestimentos, não gosta e simplesmente fala, não vou trocar porque vai dar muito trabalho, porque eu não tenho dinheiro agora, depois eu faço isso. Gente, o que acontece? As construtoras, elas fazem o que é mais conveniente para elas, ou seja, os revestimentos, os materiais que tenham um custo mais baixo. E geralmente esses materiais não têm uma estética legal e muitas das vezes não têm uma qualidade tão boa. Com o tempo, você morando, você vai enjoar, você não vai aguentar ver aquele material que não tá legal, não é do seu gosto na casa, e também você vai ver que ele vai se desgastar com mais facilidade. É claro que depende da construtora, do padrão que ela faz, mas mesmo assim, é uma coisa que a pessoa deixa para fazer depois, sendo que isso é obra, e obra pesada, ou seja, retirar um revestimento gera entulho, faz uma bagunça. Bancada também, geralmente elas são chumbadas, então você tem que retirar, colocar uma nova. Não é uma coisa simples que dá pra gente fazer depois morando. O maior arrependimento é você deixar para fazer isso depois e ter que estar morando na casa para fazer essa reforma. E aí é dor de cabeça na certa. Então não deixe para fazer isso depois. Segundo erro mais comum, utilizar piso branco. Gente, utilizar piso branco em qualquer ambiente, estou falando branco liso, é uma coisa que a maioria das pessoas se arrepende. Por quê? O piso branco, ele aparece, tudo aparece com mais facilidade. Então, um fio de cabelo, o pé mesmo, a gente andando fica aquela marca. Em caso de cozinha, cai uma coisinha na cozinha, a gente acaba... A cozinha sempre cai uma coisinha no chão, a gente está cozinhando, passa para lá e para cá, isso vai virar uma melequinha no chão. Banheiro também. Então, assim, o piso branco liso, ele é um dos maiores arrependimentos. Existem muitas pessoas que falam assim, não, meu sonho é o branco e tal. Às vezes a gente fala, bota um tomzinho a mais. Mesmo assim, a pessoa, não, eu quero, mas aí depois se arrepende. Porque o branco, ele é lindo, só que no dia a dia a gente vive na casa, né? É difícil a gente ver uma casa de revista e uma casa onde a gente vive. Então, o que a gente vive vai ter manutenção, vai ter sujeirinha e o piso não vai ficar sempre limpo. Isso vai incomodar e gera aquele arrependimento, porque trocar depois dá mais trabalho. Agora, se você ama branco, mesmo assim quer colocar, eu sempre sugiro que utilizar um piso branco com rajado. Hoje em dia a gente tem esses materiais tipo Carrara, que é um branco com rajado acinzentado, às vezes um rajado bege, com algum detalhe nesse branco, que isso vai te ajudar a disfarçar essas pequenas sujeirinhas que ficam no cima do piso mesmo, marca de pé, tá? Isso ajuda bastante, então, para quem quer colocar o piso branco, porque ele fica muito bonito mesmo. Agora, o branco liso é um dos maiores arrependimentos. Terceiro erro, não planejar tomadas e interruptores. Quando nós vamos projetar um ambiente, pensar naquele espaço, existe o planejamento para definir onde vai ficar cada móvel, a disposição desses móveis naquele ambiente. Isso dá um norte para a gente identificar onde vai ficar cada tomada e o interruptor. Se a gente não faz isso
antes, ou seja, se eu não faço planejamento de onde vai ficar os meus móveis, e eu não penso, se vai ter uma cama aqui, eu preciso de uma tomada do meu criado, se o sofá vai ficar aqui, eu preciso de uma tomada, se a TV vai ficar ali, eu preciso de uma tomada para TV, uma tomada para um abajur que eu gosto, enfim, se isso não for pensado antes, e aí você mudou e vai fazer depois, é obra. Você vai ter que quebrar a sua parede, provavelmente, embutir um canduíche para botar na instalação. Ou usar um outro recurso, que tem alguns recursos que dá para utilizar, como eletrofita, porém, não é o mais indicado. Então, assim, se você puder, faça antes, porque fazer isso depois é um arrependimento certo. Vai gerar poeira na sua casa, dor de cabeça, barulho desnecessário. Então, planejar os pontos de tomada é essencial. Isso é uma das coisas que a gente faz bem no início da obra, quando a gente está construindo. Ou no caso de uma reforma, também é uma das primeiras coisas que a gente faz. Quarto erro, não realizar a instalação do ar-condicionado. Estou falando em relação ao ar-condicionado split. Muitas pessoas pensam, eu não tenho dinheiro para colocar ar-condicionado agora, então eu não vou fazer a instalação, mas eu tenho vontade no futuro ter um ar-condicionado no meu quarto, na minha sala. O que acontece? A gente sempre acha que o dinheiro que a gente vai investir agora, a gente vai usar para outra coisa e lá na frente vai sobrar dinheiro e a gente vai poder fazer. Só que lá na frente vai ter muito mais dor de cabeça. Então, assim, é mais fácil a gente investir um pouquinho mais, se apertar e montar pelo menos a infra do ar-condicionado, a infraestrutura do ar-condicionado. Ou seja, ele precisa de um dreno, né, uma caixinha com um dreno, que é um cano onde a gente vai embutir ele na parede, onde ele vai sair no ralo, onde ele vai ter uma saída externa para a água do ar-condicionado sair. E a gente também tem um cano de cobre, que ele vai fazer a ligação, que geralmente a gente precisa embutir ele um pouco na parede, em alguns casos a gente precisa rasgar a parede, embutir ele, e também a gente passa pelo gesso ou pelo forro que você tenha. Então, assim, antes do forro também. Então, assim, se a gente deixa para fazer isso depois, o que acontece? Você vai ter que quebrar a parede para fazer o dreno ou para embutir o cano de cobre, e vai ter que mexer no seu forro, porque simplesmente vai ficar aparente esse detalhe. Então, faça isso antes, mesmo que você não tenha dinheiro para colocar as máquinas agora. Não tem problema, você deixa a instalação ali pronta, e aí depois, quando você puder e quiser, você vai lá e coloca a máquina. Gente, não deixe para fazer isso depois. É uma coisa super fácil de fazer no início da obra, no início da reforma do imóvel, mas para fazer depois é chato demais. Às vezes você tem que quebrar um revestimento de algum ambiente, quebrar um outro ambiente para passar esse cano, tanto do dreno quanto do de cobre. Então, assim, é um arrependimento certo. Se você está me ouvindo aí e está na dúvida, não fique na dúvida mais. Vai e faça nos ambientes que você deseja. E se um dia você quiser, você vai lá e coloca a máquina, que é super fácil de instalar, tá tudo pronto. E o quinto e último erro, que a gente comete muito, que as pessoas cometem muito e se arrependem, que é um fato, é deixar para colocar o gesso depois que você está morando. Gente, gesso e iluminação são coisas que, assim, são enjoadinhas de colocar, de fazer, e o gesso faz aquela poeira na casa. É, assim, um trabalho sujo, assim, não tem como fazer, não tem como você achar um gesseiro limpo na sua vida. Se você achar, me fale aí, mas não existe. O trabalho do gesso, ele faz sujeira, ele gera poeira. Então é uma coisa que, assim, é extremamente desgastante, estressante. Você tem que fazer o gesso morando na sua casa ou fazer isso depois que já tem várias coisas lá. Imagina, o gesso, em alguns casos, a gente precisa utilizar andaime, escada, e aí você precisa colocar isso sobre o seu piso. Corre o risco de arranhar o seu piso, danificar. Eu vou cobrir para proteger. Ok, mas tem os móveis. Se você já tem um móvel planejado, e aí você vai botar o gesso ali, dependendo de como você planejou ele, se você não pensou no gesso, ele pode até tapar um pedaço do seu móvel, ou então danificar, porque ele vai ter que passar um material ali. Então, assim, é uma coisa que dá muito dor de cabeça se a gente deixa para fazer depois. Então tem que fazer antes de colocar os móveis, antes de mudar, porque precisa puxar os pontos elétricos, distribuir as seções, aí vir com gesso, depois vir com as luminárias, tem a parte de emassar e de pintar. Então, assim, é muito passo a passo, é muita obra para quem está morando, deixa para fazer depois. Depois eu faço esse detalhe de gesso, vai se arrepender, tá? Então, para você não cometer esses erros, anota aí todas essas 5 dicas.
não deixe isso para fazer depois, não deixe nenhuma delas para fazer depois. Escute a vossa experiência, que a gente tem um pouquinho de tempo na área e outras pessoas também que já viveram isso. Converse, você vai ver que as pessoas que fizeram isso depois certamente se arrependeram, tá? E se você tem alguma outra sugestão aí de algo que você deixou para depois, que você viveu em alguma obra, que alguém te falou, comenta aí embaixo, porque é muito bom a gente estar sempre ajudando um ao outro. Então, de repente, você coloca uma dica aí que vai estar ajudando outra pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas desse vídeo de hoje. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo para me ajudar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque isso também me ajuda bastante, tá, gente? Então, se você está acompanhando aí e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Ah, não me esquece de me seguir nas redes sociais. Eu sempre estou postando algumas coisas lá legais, alguns projetos meus pessoais. E aí você consegue acompanhar mais de perto. Estou sempre divulgando também algo sobre o vídeo, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Minha mão suja de batom. Tchau! Ou então que ele já fez uma outra obra antes. Isso é uma das coisas... Primeira dica. Primeira dica não, primeiro erro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, que falta de ar. Senão eu fico... Faça igual a minha camera room, que reformou tudo antes. Já pensou se fosse trocar agora?